estudantes! Como vocês estão? Eu sou a professora Jéssica, de Matemática, e na nossa aula iremos trabalhar com uma operação muito importante na matemática, que é a radiciação, em especial a raiz quadrada. Mas antes, para os professores que nos acompanham, essa aula é voltada para os 6º e 7º anos da EJA. Trabalha com o eixo temático Ética e Cidadania, e o conteúdo são problemas envolvendo raiz quadrada. O objetivo da aprendizagem é identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender e transformar o mundo à sua volta e perceber o caráter de jogo intelectual característico da matemática como um aspecto que estimula o interesse, a curiosidade, o espírito de investigação e o desenvolvimento da capacidade para resolver problemas. Os objetivos da aula são compreender a operação de radiciação e resolver problemas envolvendo raiz quadrada. E pessoal, não se esqueçam de apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela para acessar a lista de presença, ok? Bom, estudantes, como eu falei, hoje nós vamos falar da raiz quadrada e utilizamos ela em diversas situações. Veja, Paulo precisa construir uma caixa de faces quadradas para colocar doações de agasalhos. Se a base da caixa deve ter área de 144 metros quadrados, vamos descobrir a medida do lado que esse quadrado precisa ter? Para calcular a área do quadrado, nós multiplicamos a medida da sua base pela medida da sua altura. E como os lados têm a mesma medida, calculamos a área do quadrado como o quadrado da medida de seu lado. Logo, se temos a área do quadrado já calculada, nós vamos precisar aplicar a operação inversa da potência. Assim, para descobrir a medida do seu lado, nós vamos precisar calcular a raiz quadrada de 144. E vamos fazer o cálculo da raiz quadrada de cabeça por meio da tabuada. Vamos lá? Vamos fazer 5 vezes 5, que é igual a 25. Como 144 é maior que 25, nós vamos tentar outro número. 10 vezes 10 é igual a 100, que ainda é menor que 144. Agora vamos tentar o próximo. 13 vezes 13 é igual a 169. Agora encontramos um número que é maior que 144. Assim, sabemos que a raiz de 144 está entre o 10 e o 13. Vamos então tentar 11 vezes 11. É igual a 121. Como ainda é menor, vamos tentar o próximo. 12 vezes 12. E temos que é igual a 144. Assim, descobrimos que a medida do lado da caixa deve ser de 12 metros. A operação que acabamos de aplicar foi a radiciação. E ela contribui para a realização de muitos cálculos do nosso dia a dia, além de estarem presentes em muitas fórmulas. Além do exemplo que acabamos de ver, ela aparece em cálculos de médias geométricas, na tecnologia, na biologia, na engenharia. Mas como podemos definir a radiciação? A radiciação é uma operação inversa da potenciação. É através dela que nós podemos calcular raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta e muitas outras raízes. A radiciação ela é representada da seguinte forma, onde chamamos o radical, N de índice, A é o nosso radicando e o B a nossa raiz. A raiz ela é a solução da operação de radiciação. E como eu falei, podemos calcular várias raízes, mas hoje nós vamos nos concentrar na raiz quadrada. Muito bem, quando falamos de calcular a raiz quadrada de um número x, significa que queremos encontrar o número que multiplicado por ele mesmo vai ter o resultado como o número x. Esse conceito ele foi criado por matemáticos árabes e foi adotado por matemáticos europeus no fim da Idade Média.
Para simbolizar a raiz, os europeus optaram pela letra R minúscula, por ser a primeira letra da palavra radix, que significa raiz em latim. Na raiz quadrada, o índice sempre será igual a 2. E quando o índice for 2, não precisamos escrevê-lo, precisamos entendê-lo implícito. Como eu falei, a operação de radiciação é uma operação inversa da potenciação. E quando aprendemos sobre ela, vemos que as potências são realizadas por meio da multiplicação de fatores iguais, ou seja, números iguais. E no caso das bases elevadas à segunda potência, temos o mesmo fator multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Assim, temos que a raiz quadrada vai buscar um fator que, multiplicado por ele mesmo, resulte no valor que está no radicando. Vamos ver um exemplo. Por exemplo, se eu quiser saber a raiz quadrada de 9, o resultado será o número 3, porque 3 vezes 3 é a mesma coisa que eu resolver 3 ao quadrado, que é igual a 9. Assim, a raiz quadrada de 9 é 3. Agora, vamos ver a raiz quadrada de 25. Nós estamos buscando um número que, multiplicado por ele mesmo, vai dar 25. E nesse caso, é o 5, pois 5 vezes 5 é igual a 25. Perceberam como é fácil? Então, vamos praticar? Olhe na tela e descubra a medida dos lados dos quadrados, que tem área 36 metros quadrados, 49 metros quadrados e 64 metros quadrados. Vou dar um tempo para vocês pensarem. E aí, você conseguiu? Vamos conferir as nossas respostas? Para calcular a medida do lado do quadrado, nós vamos precisar tirar a raiz quadrada de cada um dos números. Primeiro, vamos calcular a raiz quadrada de 36. Que número que multiplicado por ele mesmo dá 36? Muito bem, é o 6. Assim, a raiz quadrada de 36 é 6. E a medida do lado do nosso quadrado é 6. Agora, vamos calcular a raiz quadrada de 49. Que número que multiplicado por ele mesmo dá 49? Muito bem, é o 7. Assim, a raiz quadrada de 49 é 7. E a medida do lado desse quadrado é 7. E, por fim, vamos calcular a raiz quadrada de 64. Que número que multiplicado por ele mesmo dá 64? É o 8. Assim, a raiz quadrada de 64 é 8 e o nosso quadrado tem lado 8 metros. Conseguiram perceber que, por já dominarem a tabuada, ficou bem tranquilo para encontrar a raiz quadrada? Porque buscamos responder à pergunta: que número que multiplicado por ele mesmo resultará no radicando? Mas agora, vamos ver como podemos fazer quando o radicando for maior que 100? Nesse caso, precisamos encontrar um número maior que 10 para multiplicar por ele mesmo e resultar no radicando. Vamos ver? Por exemplo, se tivéssemos que calcular a raiz quadrada de 225, nesse caso, precisamos fazer por tentativas, mas usando a lógica. Nós sabemos que 10 vezes 10 dá 100. E a partir daí, se fizermos 11 vezes 11, 12 vezes 12, 13 vezes 13 e assim por diante. Mas vamos precisar fazer todas essas contas? É claro que não. Aí que entra a nossa lógica. Veja, quando começamos a multiplicar 11 vezes 11, na unidade, vamos começar. 1 vezes 1 dá 1. Isso significa que o resultado de 11 vezes 11 vai terminar em 1. E o número que procuramos a raiz termina em 1? Não. Então, vamos tentar o próximo. 12 vezes 12. Vamos começar na unidade.
2 vezes 2, 4. E o nosso número termina em 4? Não, o nosso número termina em 5. Então, o 12 vezes 12 ainda não vai chegar no número que buscamos. Vamos para o 13. 13 vezes 13, no início da multiplicação, temos que 3 vezes 3 dá 9. Portanto, o resultado final dessa conta vai terminar em 9. E ainda não é o número que buscamos. Agora, vamos ver quanto que dá 14 vezes 14. No início da multiplicação, nós temos 4 vezes 4, que vai dar 16. Assim, o resultado final dessa conta terminará em 6, e ainda não é o número que buscamos. Passamos, então, para o 15 vezes 15. Ao início da multiplicação, nós temos que 5 vezes 5 é igual a 25. Assim, o resultado final dessa conta terminará em 5. E como o número que buscamos também termina em 5, vamos terminar essa conta. As outras contas não foram finalizadas, pois elas não terminam no número idêntico ao que buscamos a raiz, que é o 225. Vamos lá? 5 vezes 5, 25. Sobem 2. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. Agora, vamos fazer o outro. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. E ao final, somando. 5 continua, 5 mais 7, 12. O 2 fica, sobe 1. 1 mais 1, 2. Nossa, 225. Nós encontramos a raiz quadrada de 225, que é 15. Mas tenham atenção ao seguinte. A raiz quadrada de 0, nós lemos raiz quadrada de 0. E temos como resultado o 0, pois 0 elevado ao quadrado é 0. Quando queremos saber a raiz quadrada de 1, temos como resultado 1, pois 1 vezes 1 é sempre igual a 1, ok? Vamos praticar? Lúcia, em seu aniversário, arrecadou 169 cestas básicas para doação. Sabendo que o número de cestas doadas deve ser igual à quantidade de instituições e que para definir a quantidade de cestas e instituições, ela irá calcular a raiz quadrada da quantidade arrecadada, quantas cestas Lúcia vai doar para cada instituição? Vou dar um tempo para vocês pensarem. E não se esqueçam de apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela, para acessar a lista de presença, ok? E aí, conseguiram responder? Vamos conferir nossas respostas? Se a quantidade total que Lúcia arrecadou foi de 169 cestas, precisamos encontrar a raiz quadrada de 169 para descobrir o número de instituições que irão receber a doação, assim como o número de cestas que cada uma vai receber. E conforme aprendemos, vamos fazer por tentativas, utilizando a lógica. Sabemos que 10 vezes 10 dá 100. Logo, a raiz de 169 vai ser maior que 10. A partir daí, nós vamos fazer 11 vezes 11, 12 vezes 12. E vocês fizeram? Eu espero que sim. Após tentarmos o 11 vezes 11 e o 12 vezes 12, encontraremos a raiz de 169 ao multiplicarmos o 13 vezes o 13, que vai dar 169. Mas lembrando que por tentativas, nós só vamos terminar a conta que irá terminar com o mesmo número da raiz que estamos procurando. E nesse caso, que termina em 9. Assim, descobrimos que Lúcia irá entregar cestas a 13 instituições, sendo que cada uma delas vai receber 13 cestas básicas, ok? A nossa aula está chegando ao final. E hoje nós aprendemos que a radiciação é a operação inversa da potenciação. Aprendemos que a raiz quadrada vai buscar um fator que, multiplicado por ele mesmo, resulte no valor do radicando. A raiz quadrada de 0
vai ter sempre como resultado o zero. E aprendemos que a raiz quadrada de 1 tem como resultado 1. A nossa aula termina aqui. E hoje nós aprendemos muitas coisas novas. Eu adorei conhecer melhor a raiz quadrada e espero que vocês também tenham curtido. É isso, pessoal. Espero vocês na próxima. Se cuidem e não se esqueçam. Mesmo distante, nós estamos juntos. Até mais!